Hoje o Brasil joga com a Holanda para disputar o terceiro lugar. A história do último jogo, Brasil contra a Alemanha, é um exemplo claro de que as ilusões, as fantasias, não resolvem problemas. Nós temos que ver com cuidado questões que são estratégicas, são importantes, e seja no futebol, no urbanismo, na educação, em qualquer lugar, é fundamental a gente ter cuidados e uma autocrítica, uma capacidade de autocrítica bem desenvolvida e saber com quem está falando. O setor elétrico brasileiro agora transformou-se num caos, né? Um caos que já é até motivo de reportagens mais do que justas, como essas da jornalista Miriam Leitão, sobre o caos, as elétricas em apuros. Quer dizer, não são as elétricas que estão em apuros. Quem de fato está em apuros é o povo brasileiro, que vai pagar a conta. Nós não podemos viver sem energia elétrica. Ao contrário, até a gente precisaria que as empresas de distribuição investissem pesado para melhorar a qualidade, a confiabilidade das suas redes. Só que elas, por omissão, leniência, passividade e principalmente vítimas, muitas vezes, de interesses impublicáveis, agora muitas delas estão quebradas ou vamos dizer assim, precisando de tarifas mais altas, muito mais altas. Essas tarifas poderiam ficar como estão. Bastava o governo isentar de ICMS a energia elétrica e ela não teria retoques substanciais. Mas é lógico, virou uma mina de ouro para os estados, principalmente, e é utopia imaginar essa renúncia fiscal, a menos que uma reforma fiscal ampla e inteligente aconteça no Brasil. Nós temos um modelo fiscal que concentra recursos no governo federal e que usa muito mal esse dinheiro. Não sei se os estados usariam melhor, mas à medida que o governo se aproxima do cidadão comum, ele se torna mais frágil, principalmente num mundo em que temos as redes sociais e que as pessoas agora já descobriram que manifestações públicas podem mexer com a cabeça de governantes. E esses, por sua vez, estão investindo violentamente em sistemas de segurança, polícias especiais, etc., para tentar enfrentar o povo. Só que a polícia também é povo, né? E a Polícia Federal está fazendo um trabalho espetacular. Resta saber se o Poder Judiciário, que normalmente segue leis feitas pelos donos do poder, vai ter condições ou vai saber escapar do formalismo jurídico e entrar na questão do dolo, do crime de fato, né? Porque tudo indica que o setor elétrico foi alvo de muita armação. Valeria a pena a quebra do sigilo telefônico,
de toda a espécie, bancário, etc., de todos os dirigentes de todas as empresas que lidam com o setor elétrico. Nós temos que descobrir o que houve. Lógico, seria um trabalho mastodôntico, né? Mas nem que para isso a Polícia Federal ficasse dedicada aí durante um mês, ou uma empresa de auditoria vamos dizer assim, de credibilidade inquestionável, não sediada no Brasil, que ainda não tem os vícios do Brasil, viesse para cá para fazer esse trabalho com mais calma, porque nós precisamos dessa auditoria. Não tem sentido a gente pagar essa conta absurda, né? Nós temos que entender essa conta. Será que ela existiu porque o governo não quis perder votos? Porque comercializadoras ou geradoras estão especulando morbidamente com um serviço que é essencial? Se o serviço é essencial, admite-se um lucro módico, mas nunca um lucro absurdo. As empresas concessionárias, elas têm que se submeter à modicidade tarifária. Elas não podem simplesmente se apropriar de uma concessão de serviço essencial, seja qual for, e passar a trabalhar de forma brutal, violenta contra aquele que precisa desse serviço essencial, que é definido, inclusive, pela nossa Constituição Federal. Só que com a evolução tecnológica das cidades, tudo, outras atividades se tornaram essenciais. E a gente tem que entender que isso tudo tem que ter um disciplinamento, não uma burocratização, não um excesso de regras e leis. Isso só facilita a chantagem, isso só facilita a maldade dos fiscais eventuais. O que nós precisamos é a evolução do nosso sistema judiciário, né? Jurisprudência, menos formalismo e mais atenção para a questão do dolo, como o próprio ministro Joaquim Barbosa deu um exemplo no STF. O formalismo não pode ser instrumento de criminosos. Falar que Al Capone ou nos Estados Unidos isso seja assim, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Nós temos que ver procedimentos jurídicos que estejam em sintonia com as nossas necessidades e o que nós precisamos fazer. Mas e o setor elétrico? Como é que está? Então, esse artigo da Miriam Leitão, que até pelo seu perfil privatizante merece respeito, porque ela não está se posicionando de forma ideológica, não está defendendo nem estatais, nem empresas privadas nessa reportagem, nessa coluna, nesse artigo. E ela conclui que a conta da energia elétrica é grande, né? E coloca esse gráfico aí da água nos reservatórios, né? Mas não é só isso, não. O problema não se limita à água nos reservatórios. Os reservatórios sobem e descem, enchem e esvaziam, até porque eles estão menores do que deviam ser em termos relativos. Lamentavelmente, muitas hidrelétricas que poderiam ter grandes reservatórios acabaram sendo reduzidas ao mínimo por caprichos ambientais. Justos ou não, isso é outra discussão. Agora,
O que ficou claro nesses últimos 2 ou 3 anos foi o turbilhão de decisões equivocadas. A medida provisória 579, e em 2012 a descontratação, contratação, critérios de renovação de concessões, etc. Nos Estados Unidos, as empresas de geração de energia não têm prazo definido para fim de concessão, porque não faz sentido. Uma grande hidrelétrica, uma grande central de energia, ela tem que ter equipes permanentes. Eu fico arrepiado quando vejo esses planos de demissão voluntária, esses administrativismos medíocres que dominam o nosso país. Nós temos que pensar de forma mais eficaz. E isso, por que também? Está aí, nós temos ministério, temos secretarias, temos uma mídia colossal em cima das empresas, do serviço eventual de alguma empresa. Há uma coleção aí de repartições públicas, que teoricamente deveriam ter sinergia, deveriam ter capacidade de administrar esse país. Mas não é o que aconteceu, O que aconteceu foi essa goleada, foi esse cenário tenebroso que nós vimos, por analogia, no setor da Copa do Mundo. Então, gente, está na hora, até porque a campanha eleitoral vem aí, a Copa do Mundo está acabando, as faturas de energia vão aparecer, essa lógica Frankenstein que criaram entre empresas com acesso a um mercado livre, que é livre para alguns, mas não é livre para todos. Tudo isso vai explodir no nosso orçamento. Está quebrando empresas, está viabilizando a especulação, que parece ser a sina, a vocação que os nossos grandes gerentes desejam. E o Brasil, que é um país fantástico, riquíssimo, poderoso por natureza, fica rastejando porque é mal gerenciado em todos os níveis. E é bom lembrar, nós temos em muitos estados secretarias de energia. O que elas estão fazendo? Em Confea, CREA, institutos de engenharia, etc. Onde é que esse pessoal esteve nesses últimos anos? Os sindicatos, centrais sindicais. Ninguém conhece melhor uma empresa do que o próprio trabalhador, ele está lá dentro. Será que ninguém para pensar? Será que o pessoal não tem um pouco de patriotismo? Ou o patriotismo só existe no campo de futebol? E ali até chegando a extremos, Nós vemos torcidas se matando por causa de uma bola cheia de ar que vai para um lado e para o outro. Será que as nossas cabeças são que nem as bolas de futebol, cheias de ar? Está na hora de usar a massa cinzenta para, pelo menos, achar uma solução decente para o setor elétrico, porque ele está, vamos dizer assim, prestes a impor ao Brasil um custo altíssimo. Quer dizer, um custo que está saindo. O governo, por exemplo, aumentou os juros Selic. Foi para combater a inflação ou foi para segurar o nosso desenvolvimento, porque não havia energia elétrica para atender um novo mercado? O
governo federal decidiu investir em grandes centrais. Ótimo. É onde a gente pode ter energia mais barata. Mas esse é um risco muito grande. Porque quando você põe todos os ovos numa mesma cesta, qualquer deficiência ali, você pode quebrar tudo. E me lembra, uns 2, 3 anos atrás, Cuiabá até, trajeto de algumas linhas, não tinha nada. Será que ninguém fiscalizava essas obras? Será que ninguém cuidava para valer a progressão das linhas de transmissão, das subestações, da fabricação das máquinas, barragens, etc.? Quando um governo toma a decisão de criar uma dependência dessa espécie, ele tem que ser competente, e não precisa de um batalhão de pessoas. Bastam as 3, 4 pessoas rodando o Brasil o tempo todo, pessoas bem preparadas, que elas manterão a presidência da República, o ministro, os secretários de Estado, os presidentes das concessionárias bem informados, um com o outro. Hoje tem rede social, é só o cara saber escrever, filmar, fotografar, né? E o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se a informação existe de forma inteligente, acessível e fácil, alguém em algum lugar poderá chamar a atenção de problemas que são graves. Aí vem toda uma metodologia de análise que uma boa empresa de consultoria, honesta, séria, poderá complementar, organizando as informações. O que está acontecendo no Brasil no setor elétrico, resumindo, é uma tragédia que precisa ser investigada. Polícia Federal, por favor, vamos. Ministério Público, Controladoria Geral da União, ONGs, vamos ver o que aconteceu. E não simplesmente aumentar tarifas. E depois ver governador, presidente estatal, tudo dizer que não sabia. Isso não tem cabimento, gente.